Fala, torcedor do Verdão, a mídia que fez uma análise completa do pós-jogo de Palmeiras e Cerro Porteño, jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores 2026. Verdão ficou no empate 1-1, um golaço ali do Arias, numa bela jogada do Alan, né? Palmeiras fez 1-0, depois no segundo tempo sofreu um empate, uma infelicidade ali do Carlos Miguel. Ele tá vivendo uma grande fase, mas a bola bateu na trave, bateu nas suas costas e entrou. Palmeiras tem que levantar a cabeça e seguir em frente, porque Libertadores não é moleza não. Eu separei aqui um corte da programação, deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal, bora para o programa. A gente começa pelo Palmeiras. Temos Paulo Calçade, temos Vitor Birner, temos Jean Oddi, temos Leonardo Bertozzi. Eu vou começar com o homem que estava no jogo, Jean Oddi. Jean Oddi, sempre falasse que o Carlos Miguel estava em campo no primeiro tempo, eu ia falar, é mesmo? Não percebi. Segundo tempo foi outra história, né? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite a todos. Exato, né? Foi um primeiro tempo em que o Cerro Porteño praticamente não passou do meio campo e acho que nem tinha muita intenção de passar, essa é a verdade, né? Ficou claro até depois, já no final do jogo, que o empate era considerado um bom resultado pelo Cerro Porteño, que ainda vai enfrentar o Sporting Cristal, né? Hoje o líder. É o líder, né? É. 6 pontos, Palmeiras 5. Exato, e o Cerro Porteño vai enfrentar o Sporting Cristal em casa, né? Então, me parece que aposta muito nesse confronto direto, porque não queria atacar o Palmeiras no primeiro tempo. No segundo as coisas mudam, né? O Palmeiras, acho que ele vai bem na segunda metade do primeiro tempo apenas, porque na primeira metade também não conseguia produzir muita coisa, ficava ali buscando o espaço, mas o Cerro fechadinho, com uma linha de 5, não estava conseguindo, segurar o Palmeiras, né? A partir ali da metade da parada técnica, aí sim o Palmeiras consegue ser perigoso. O Alan perde um gol ali, cara a cara, embaixo do gol, né? O Flaco chuta aquela bola no cantinho, o goleiro faz uma boa defesa. Então foi uma segunda metade do primeiro tempo boa do Palmeiras. No segundo tempo, aí o Cerro Porteño volta já diferente, né? Com mudanças, com a entrada do Klimovic para atacar mais. E ataca mais. Aí eu acho que assim, o Palmeiras acabou pagando como poderia ter pagado em vários outros jogos recentes por fazer 1-0 e se contentar com esse 1-0. Acho até que esse pagamento acaba saindo num jogo que pode, né, não custar tão caro assim. Porque se você, por exemplo, deixa escapar 2 pontos contra o Bragantino ou contra o Bahia, em outros jogos em que o Palmeiras vencia por um gol de diferença e se fechou tanto no final, aqueles 2 pontos num campeonato por pontos corridos tem um peso maior. Aqui o Palmeiras ainda tem tudo, né, para, claro, vencer os seus 2 jogos em casa, ainda terminar na liderança. Eu acho que no fim das contas ele pagou por não buscar o segundo gol, por não tentar matar o jogo, né? E aí depois que toma um empate, aí sim o Palmeiras volta a ser superior, perde as suas chances. Acho que de maneira prática, a gente está falando de um Palmeiras que foi o melhor time da fase de grupos em 6 das últimas 8 edições de Libertadores. De maneira prática, eu acho que esse resultado praticamente acaba com essa possibilidade. Eu acho que quando você deixa 4 pontos numa Libertadores que ainda tem muito time, né, de um nível técnico mais baixo, eu acho difícil que o melhor colocado geral perca 4 pontos, por exemplo. Então, assim, tudo bem, o Flamengo perdeu 2 hoje, mas você tem outros times ainda com 100% de aproveitamento e que podem continuar com 100% de aproveitamento na rodada. Então, acho que essa melhor classificação no geral, ela fica mais difícil. O peso disso também a gente pode discutir, né? O quanto isso é valioso ou não é valioso. É importante, mas, por exemplo, o Botafogo, quando foi campeão da Libertadores, disputou todos os jogos. Verdade. Fora, né? Todos os jogos fora. De volta. Exato. Foram fora também, isso aí também. Claro que é importante, muita gente prefere decidir dentro de casa, mas para alguns clubes isso não faz muita diferença. Tá vendo? A falta de sorte aí do Carlos Miguel foi bem na bola. Vinha uma sequência muito boa o Carlos Miguel, inclusive, os últimos jogos do Palmeiras, fazendo defesas importantes. Contra o Bragantino foi fundamental, foi 2 importantes defesas. Aí também não vamos crucificar o cara. E a estrela do Iturbe, né? Que tinha acabado de entrar. Acabou de entrar. São 2 toques, né? O primeiro para iniciar a jogada ali, daí receber de volta e chutar ali. Isso aí é pura falta de sorte. Ele estava em cima no lance que ele tinha que fazer, ele fez. Só que isso aí acontece, já aconteceu várias vezes, aconteceu em Copa do Mundo até com... Lá em 86, para quem lembra, a Copa do Mundo está chegando, né? Com o nosso goleiro Carlos na disputa de pênaltis. Paulo Calçade, esse lado protocolar do Palmeiras, que tem acontecido nos últimos jogos, Jean já lembrou aqui, custou caro hoje, tudo bem? Olá, boa noite. William, não é legal porque
a gente quando bateu o olho no grupo do Palmeiras, a gente analisando os grupos, olhar para o grupo do Palmeiras e o que se falou? Chama aqui, né? Impressionante, abençoado. Outro grupo tranquilo pro Palmeiras. Mais uma tranquilidade. E talvez eles tenham acreditado demais nisso. Assim, o jogo de hoje era um jogo, se você pegar assim, aquele número que é bem legal de estatísticas, que é os gols esperados, que é a produção do time na partida, o que ela poderia ter gerado. O Palmeiras, vou arredondar, bate 3 e o Cerro Porteño bate meio gol. E saiu 1-1. É claro que aconteceu com o Carlos Miguel, é um acidente de percurso, de goleiro. lógico. Ele não tem culpa alguma, porque ele vai na bola, ele tá no e lance. A bola bate no poste e nas costas. Isso acontece. Todo dia? Não, mas acontece. Mas o Palmeiras, sim, era um jogo para avançar no placar e ter mais segurança. O Palmeiras achou que estava seguro. No primeiro tempo, eles não chutaram uma bola certa. Foram duas finalizações sem acerto. No segundo tempo, já o Cerro Porteño se mexeu um pouquinho mais, finalizou 6 vezes, acertou 3, mas era uma equipe totalmente acessível para o Palmeiras. Fala, nossa, dá aqui para investir e sair classificado. Então, uma pena para o Palmeiras. Acho que o Jean tocou no ponto que o Palmeiras sempre brigou para conseguir isso, que é ter a maior pontuação, porque projeta vantagens. É melhor fazer a segunda em casa do que fora. E o Palmeiras ele vai caminhar na Libertadores jogando, talvez, dependendo do adversário que pegar. Sair em primeiro, você pega adversários do outro lado. Mas ele poderia ter uma vantagem maior. Tanto que ele é o segundo do grupo agora, né? Exatamente. E o Cerro Porteño marcou o 4º ponto, primeiro empate, uma vitória e uma derrota. Então... Sim. E outra coisa, né, é decepcionante. Nos últimos anos, o Palmeiras chegou a poupar bastante na fase de grupo. E mesmo assim, chegou a golear. Exato. Com um time... E acho que dessa vez vai ficar difícil de poupar. O Abel tem rodado pouco o elenco, né? Ele tem escalado... Eu acho até que o Zinho falou isso e é verdade, né? Durante a transmissão. A minutagem dos jogadores, de fato, ele se preocupa com isso. Mas, em geral, com substituições, né? Todo jogo, tirando alguns caras que saem todo jogo para a entrada de outros. Mas é sempre o mesmo time e, provavelmente, se ele considera esse o melhor time, acho que considera, sim, ele vai ter que escalá-lo novamente nas partidas da Libertadores em casa. Sem dúvida. Vamos ouvir aí o Marlon Freitas, o Arias, que fez o gol do Palmeiras, e também o Flaco Lopes. Bora lá. Cara, eu acho que é ajustar, né? Como eu falei, a gente precisa matar o jogo, principalmente na segunda etapa, né? A gente precisa ser um pouco mais eficiente, mas como eu falei, melhorar, o coletivo melhorar, né? Pra gente corrigir, né, esse pequeno erro aí, pra gente, como eu falei, já voltar a vencer já no final de semana. A gente sabe que é um jogo difícil, é um clássico, né? Mas assim, o resultado de hoje, né, pelo aquilo que foi o jogo, é um resultado ruim, mas é isso, corrigir, né, e já recuperar, já focar na próxima partida. Obrigado, irmão. Arias, a gente viu o Abel pedindo até no intervalo ali na parada técnica para vocês entrarem mais, participarem mais ali do lance de ataque para tentar furar a retranca do adversário. Como é que você imagina uma produção mais ofensiva do Palmeiras, mais eficiente para fazer gols? Como é que vocês imaginam? Não, eu acho que Abel está dando variantes, como siempre da. Él siempre fala para aproveitar también a movimentação dos companheiros lá na frente. Como você falou, eu acho que faltou a nós matar o jogo um pouco mais cedo. Deixamos que o Cerro se mantivesse vivo, se mantivesse em jogo. E infelizmente voltamos para o Brasil com empate que realmente para nós tem esse gosto a derrota. E como é que faz para tentar matar esse jogo? É mais concentração, treinamento para ter mais eficiência? Como é que vocês definem? Não, eu acho que falta um pouco mais de capricho aí na finalização, no último passe, no remate, na finalização. Claramente que a gente trabalha, a gente treina, por isso eu acho que também é esse pedido de Abel para a gente conseguir movimentar mais. Mas como falei, infelizmente a gente deixou o Cerro vivo no jogo e, em consequência, a gente sai com empate. Obrigado, irmão. Flaco, o jogo ficou vivo o tempo inteiro, o Palmeiras na frente. Como é que faz para matar esse jogo? Como é que vocês conversam ali para tentar definir a partida e não sofrer ali como aconteceu contra o Cerro? Uma bola desceu e acabou empatando. Acho que fizemos um bom jogo em geral.
tivemos chance, acho que é importante a gente concretizar essas chances que estamos criando para ter mais tranquilidade no jogo. Acho que é só questão de trabalho, a gente está num bom caminho. Não estou preocupado por isso, porque a gente hoje jogou bem, criou bastante para fechar os jogos da melhor maneira. Você teve uma fase muito boa com o Vitor Roque, um ataque que se entrosou, agora o Vitor Roque está fora. É um novo ataque, com o Sousa é um novo jeito de jogar, como é que você define? Sim, é um grandíssimo jogador também, já estou acostumado a jogar com ele, diferentes características de Vitor. E é isso, a gente está se dando bem. E é isso, acho que hoje fizemos um grande jogo, mas como eu te falei, temos que trabalhar na eficácia e não deixar os partidos vivos como foi hoje, matar o jogo mais rápido, concretizar nossa chance e para não sofrer no final. É um Palmeiras que já há algum tempo, o Birner, tem convivido aí com a ausência do Piquerez, né? Já teve que mexer, tirar um lateral do lado, colocar para o outro, dar uma improvisada, aí o Arthur foi pegando confiança, mas sem o Vitor Roque, que é uma peça importante, falou ali do entrosamento com o Sousa, não dá nem para comparar Vitor Roque e Sousa, né? É um Palmeiras sempre à espera do Paulinho, que a gente nunca sabe, em abril, agora em maio, não sabe se vem, se vai. Enfim, tudo isso dá para justificar essa campanha do Palmeiras na Libertadores, que não é ruim, tá ok, mas abaixo daquilo que a gente espera do Palmeiras, de certa forma um pouco decepcionante. É o segundo lugar depois de 3 jogos num grupo bem tranquilo. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Jean, Léo, Calçado e aos fãs do esporte. Assim, é óbvio que com esses jogadores, a chance do Palmeiras ter 9 pontos agora era maior. Mas também, sem esses jogadores, o Palmeiras poderia ter conseguido os resultados melhores. Hoje, por exemplo, assim, eu penso muito como o Jean, tá? Sobre o futebol que o Palmeiras vem apresentando. E eu só não critico, eu até elogio não o desempenho, mas muito mais a personalidade da equipe, porque o Palmeiras, ao contrário de boa parte das equipes do futebol brasileiro, quando ele joga um futebol razoável, ele continua sendo muito competitivo e ele muitas vezes arranca o resultado. Arranca na força, arranca no cruzamento, arranca no contra-ataque, arranca porque aparece de repente uma jogada especial como foi contra o Bahia. Sim. Flaco e Arias, tem alguns jogadores especiais ali que estão atuando. Hoje quem arrancou foi o... Mas hoje eu acho que foi muito assim, foi uma repetição do que o Palmeiras vem fazendo. Do jeito que o Palmeiras tem pensado os seus jogos, inclusive quando abre vantagem, mas também acho que hoje é muito uma coisa que pertence ao futebol. Tem muito mais a ver com o dia que as coisas não aconteceram. O Alan faz aquele gol na maior parte das vezes, o Murilo perdeu um gol no final, o gol que o Palmeiras tomou é um gol de azar. Azar pertence ao jogo, mas não vai acontecer em todos os jogos, né? Tem o desvio no chute do Iturbe, no jogador do Palmeiras, e ainda bate na trave, ainda volta nas costas do Carlos Miguel. Ou seja, acho que o Palmeiras tem sido regular dentro do que ele faz de bom e dentro daquilo que ele não faz e podia fazer. Continua faltando um pouco mais de associação, de jogo por dentro, o lançamento nas costas da defesa do adversário é forte, o cruzamento na área do adversário é muito forte, a marcação é forte, mas está um pouco abaixo, tenho certeza do que o Abel quer, mas acho que é o suficiente para o Palmeiras se classificar, terminar em primeiro lugar. Já falava sobre as equipes que têm 100%, tem 2 nesse momento, né? O Corinthians tem 100% e o Independiente Rivadavia, mas ambos jogam amanhã. Ambos têm 2 partidas. Ou seja, tem desse Palmeiras terminar o grupo em primeiro lugar, mesmo não sendo o líder agora. Se vai terminar em primeiro no geral ou não dá para saber. Essa Libertadores tem algumas coisas meio estranhas, por exemplo, no grupo do Rivadavia o Fluminense está em último, e amanhã pega o Bolívar, né? E o Laguaira vai enfrentar o Rivadavia, então alguém vai pontuar, e o Fluminense precisa pontuar na altitude, para nos últimos 3 jogos precisando de resultado, então, de repente, o time como o Fluminense termina em segundo, né? Então, eu acho que está tranquilo o Palmeiras, mas olhando, como falou o Calçade, o sorteio, eu imaginei que estaria melhor nesse momento. De alguma forma, te decepcionou até agora o Palmeiras na Libertadores, Bertozzi? A gente está acostumado aí, como lembrou o Jean, né? As últimas 8, 6 o Palmeiras teve a melhor campanha. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite companheiros, boa noite, fã de esportes. A gente ficou mal acostumado, né? Acho que essa que é a verdade, né? A gente olha e fala, vai de braçada. Bater 16, 18 pontos, né?
No final das contas, assim, eu cresci aprendendo que em competição continental, ganhar em casa e empatar fora tá sempre bom, né? Sim. Então, Mas acho que mudou um pouco isso, né? Com os brasileiros, com a força dos brasileiros atualmente. Claro, a gente sabe que, especialmente porque de fato o sorteio foi generoso, né? O Palmeiras é melhor que qualquer adversário desse grupo. O Palmeiras teria, sim, a missão de ser, talvez, de novo, o primeiro colocado geral, ou no mínimo estar brigando por esse primeiro lugar geral, e acho que vai ser um pouquinho mais difícil agora. Mas se olhar para o jogo de hoje, eu acho que eu vou muito no que o Arias falou ali. Hoje foi uma questão mesmo de converter. O Palmeiras dos últimos 20 minutos do primeiro tempo, eu gostei do Palmeiras. Sabe? Assim, foi um time que envolveu, que pressionou, que encontrou soluções. O Palmeiras teve momentos de bom futebol hoje. Caiu no segundo tempo e eu vou querer ouvir o Abel porque eu acho que, até pelo que o Jean lembrou, ele tem feito as alterações, tem rodado o time e achei que hoje ele mexeu tarde, pelo que o segundo tempo estava mostrando. A volta do Cerro para o segundo tempo, o Cerro já voltou amassando, voltou pressionando. O gol do Cerro, embora ele saia num golpe de sorte, ele não é injusto para o segundo tempo. Pro volume do Cerro no segundo tempo e pro volume do Palmeiras no segundo tempo. Mas é o que você falou, muito mais volume e pressão do que jogo bem trabalhado. Sim, volume. Do Cerro, você disse? Do Cerro. Sim. Mas normal, né? Claro. Eles têm tá limitações. em casa, tem que ir pra cima, não é? Não, eu digo, normal também que tenha volume e não consiga criar tanto, porque claro. também não é que é um time... Não é o time mais técnico do mundo. Exatamente. Né? Por exemplo, o centroavante, a gente conhece bem o Verratti, né? A gente sabe que o Verratti é um jogador que até, no bom momento dele, consegue produzir gols, mas assim, ele é um jogador de pouca mobilidade, ele não vai resolver um jogo sozinho. Ele deixou o campo, sim, cara, com dificuldade para caminhar. Sim. Mais velho também. Então. Fisicamente também. Então, assim, é um time com dificuldades. Agora, acho que o Palmeiras pode se lamentar porque, de fato, é um jogo que, em condições normais, ele deveria ter vencido. Então, acho que a frustração é essa. Eu acho que não é uma questão de desempenho hoje. Eu não achei o desempenho do Palmeiras um desempenho ruim, não foi um jogo horroroso do Palmeiras. Não foi um jogo brilhante, mas foi um jogo ok. Acho que é um jogo aceitável fora de casa da Libertadores. O Palmeiras inventou isso. Ele que inventou essa fórmula. Se ele tivesse, vamos imaginar, o Palmeiras é uma equipe que dificilmente participa da Libertadores da América e finalmente conseguiu a classificação, a abordagem hoje seria totalmente diferente. Aí seria mais naquele ritmo, fora de casa. Vale casa em parte é bom resultado. Agora, o Palmeiras, e não é só o Palmeiras com o Abel, principalmente até com reservas ele fez isso, levou a primeira vaga. Sim. Então, até acredito que vai levar, mas a pontuação será mais baixa. E ele inventou uma pontuação alta para ele sempre. Então, a expectativa é essa. O sarrafo do Palmeiras é bem mais alto, né? Se fosse o River Plate, a gente estaria falando outra coisa. Ou Boca na Bomboneira, mas não é. Né? O que eu acho que talvez seja passível de crítica hoje, assim, e eu tô longe, né? Assim, eu, quando vejo certas críticas ao Abel, a esse Palmeiras, eu falo, cara, que mundo a gente vive? O que tá acontecendo? Quer dizer, como é possível? Porque eu acho que muitas críticas são completamente inconsistentes, não fazem sentido, porque, enfim, muita gente acha que futebol você tem que ganhar o tempo todo, que não existe adversário, que não existem dificuldades para além do adversário, né? Como, enfim, tudo aqui os times mais vencedores do Brasil são submetidos. Mas eu acho que existe algo criticável na partida de hoje, que, repito, é algo que é passível de críticas em outros jogos também, que é a postura do segundo tempo até a hora de tomar o gol. Porque eu acho o seguinte, se você está jogando, vamos pegar o Flamengo, você está jogando contra o Flamengo no Maracanã e faz 1-0 e, cara, obviamente faz todo sentido do mundo você dizer, deixa eu baixar todas as minhas linhas aqui, eu sou um time que contra-ataca de maneira eficiente, com rapidez, com habilidade dos meus caras de lado e vou apostar nisso. E tudo bem, e você aposta nisso e vê se isso vai te trazer um outro gol para matar o jogo. Agora, eu acho que contra o Cerro Porteño, ainda que jogando no Paraguai, dizer que, mas o Cerro Porteño se impôs porque estava jogando em casa, não vejo qualidade no Cerro Porteño para se impor diante do Palmeiras. O Palmeiras não leva esses sustos jogando fora. Então, mas o que eu acho é que assim, o Palmeiras poderia, e isso se aplica a outros jogos recentes também no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras muitas vezes aposta demais nessa coisa de, eu me defendo bem, eu vou baixar minhas linhas, eu vou fechar e não vou tomar gol e tá resolvido. É uma confiança
confiança absurda Não, é isso. no sistema. Isso é a melhor defesa do Brasileirão. Não, e o Palmeiras, não estou discutindo que o Palmeiras de fato se defende bem, que o Palmeiras pode apostar nisso em vários momentos, em vários contextos, acho que sobretudo quando você enfrenta times mais fortes, mas eu acho que quando você pega equipes que têm mais fragilidade, como para mim é o caso do Cerro Porteño, é melhor você volta para o segundo tempo, né, se esforça ali por 20, 25 minutos para tentar matar o jogo e depois sim. Depois, se quiser, dobra a lateral, enche de zagueiro, faz tudo que precisa ser feito, porque como o Palmeiras se defende bem, com 2 gols de vantagem contra uma equipe frágil, você não vai tomar o gol. Agora, o Palmeiras correu este risco contra o Bragantino, correu esse risco contra o Bahia, que é um time mais forte, correu esse risco contra o Sporting Cristal, no Allianz Parque, contra o Atlético Paranaense também, mas ali tudo bem, você tinha um jogador a menos, então era normal que você se fechasse, mas o que eu quero dizer é que às vezes eu acho que essa postura ela não é necessária. Então, mais do que perder os gols, que é o que está sendo dito, né, por todo mundo, podia ter matado o jogo? Podia. Mas aí é do futebol, cara. Não é normal o Alan perder o gol que ele perdeu, o goleiro fez uma ótima defesa no chute do Flaco e tudo mais. Mais do que isso, eu acho que a postura no começo do segundo tempo podia ter sido outra. Fala, torcedor do Verdão, a mídia que fez uma análise completa aí do pós-jogo de Palmeiras e Cerro Porteño, jogo disputado fora de casa lá no Paraguai e válido pela terceira rodada da fase de grupos aí da competição continental. Agora, torcedor, o Verdão vira a página na temporada mais uma vez e vai encarar o seu próximo desafio daqui até a Copa do Mundo. Vai ser uma verdadeira maratona aí para o Verdão. Agora, torcedor, Palmeiras vai fazer o seu próximo confronto. Vai ser no sábado, viu? Onde vamos encarar o Santos. É mesmo, é um clássico aí paulista, viu? Vai ser na nossa casa, no Allianz Parque. Vai ser um jogo às 18h30 no sábado, um jogo muito importante. Como a gente sabe, torcedor, o Verdão é líder isolado do Campeonato Brasileiro com 32 pontos. Vai ser um jogo difícil, mas o Palmeiras jogando na sua casa, diante da sua torcida, que é sempre ali praticamente um 12º jogador, vai ajudar demais o Verdão a conquistar mais 3 pontos, né? E deixar bem encaminhado nosso título aí de Campeonato Brasileiro. Vai ser o 13º, né, torcedor? Vamos acreditar. Depois, na próxima semana, vamos encarar o Sporting Cristal. Esse jogo vai ser na terça-feira, no dia 5, viu? Fora de casa, lá no Peru, Sporting Cristal, que tá apresentando um grande futebol, tá jogando muito bem. É um jogo também muito difícil fora de casa. O Palmeiras, como a gente sabe também, tem um grande retrospecto ali contra o Sporting Cristal. Temos muito mais vitórias aí do que derrotas contra a equipe peruana, mas devemos respeitar, né? Quem sabe até lá já podemos contar com alguns jogadores que não estão aí disponíveis para o técnico Abel Ferreira. Vale a pena lembrar que a punição do Abel não serve ali para a competição continental, viu? Não serve para a Libertadores, somente ali Campeonato Brasileiro. Até na Copa do Brasil, o técnico português está à disposição aí do Verdão, depois do Sporting Cristal. O Verdão vai fazer seu próximo compromisso, vai ser contra o Remo. Esse jogo vai ser fora de casa no próximo domingo. Esse jogo vai ser no dia 10, mas um jogo difícil, não é uma viagem muito longa. Palmeiras tem tudo para vencer, tem muito mais time aí do que o Remo, mas a viagem é muito desgastante, é muito calor lá, a gente sabe das dificuldades. Mas é isso aí, torcedor. Se o Palmeiras quiser conquistar coisas grandes na temporada de 2026, vai ter que encarar mais esse desafio. E eu vou ficando por aqui. Aproveite, deixe aí nos comentários quem que você achou que foi o melhor jogador do Verdão nessa partida. Deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então, até uma próxima.